Muito bem, gente. Estamos de mais um encontro para a gente continuar aí prosseguindo acerca da história do pensamento cristão contemporâneo, para a gente abarcar os reflexos e reverberações que todo esse contexto histórico do século XVIII, mais efetivamente, ele tratou, quais foram as reverberações que teve sobre o pensamento cristão, sobre a teologia. E aqui eu quero me ater bem especificamente, vou tratar com vocês a teologia protestante, né? Que foi o reflexo, mas antes eu quero falar e elencar um pouquinho a ideia do iluminismo, de onde vem o iluminismo, de onde essa coisa surgiu, quais os reflexos dele, quais eram alguns pensadores, alguns teólogos também, para a gente poder caminhar de modo bem mais claro, entendendo todo esse processo histórico, cultural e teológico que foi exatamente o período ali do século XVIII, pela metade do século XVIII ali, 1750, 55, e os movimentos que daí surgiram. Então, a gente está sempre trabalhando com vocês a ideia epistemológica de entender o pano de fundo das coisas, né? É muito mais do que apenas eu elencar aqui, falar da teologia tal ou do processo histórico seguinte. Não, a gente quer que você entenda o porquê disso, tá? Porque aí o teu conhecimento fica muito mais embasado, mais claro, mais firme, e você não vai ficar apenas só decorando as coisas, tá? Então vamos lá. Nosso propósito então é a gente trabalhar o século XVIII, XIX hoje, no aspecto da teologia protestante, no aspecto da influência, os impactos e as relações do protestantismo e o iluminismo, tá? Então vamos trabalhar o seguinte: modernidade. O conceito da modernidade, a ideia era do... Qual era a principal característica, né? A principal característica da modernidade é o homem pensar por si só, por si mesmo. Eu desde da reforma, desde Descartes, que a gente falou na aula passada, se você quiser acompanhar aí no canal, tem essa questão toda aí. E a gente trabalhou Descartes, trabalhou John Locke, a questão do empirismo, a questão das frustrações e decepções com o cristianismo, no sentido de uma nova via de conhecimento, não apenas o conhecimento teológico. Essa coisa ela deságua, porque assim, até ali, século XVII, a gente falou de alguns filósofos, como o próprio Spinoza, René Descartes, John Locke, David Hume. A gente percebe um contexto de deísmo ainda, né? Ou seja, há uma crença em um ser sobrenatural que de algum modo tomou a decisão a partir de um determinado momento de que o homem seguisse seu caminho sozinho, mas ele continuava sendo esse criador, esse alguém que colocou tudo no seu lugar, que estabeleceu as leis. A gente lembra de Isaac Newton, etc. Então, estou pensando em século XVII, 1600 e pouquinho. Quando a gente adentra o século XVIII, eu tenho uma intensificação, uma exacerbação desse pensamento, sobretudo pensando no seguinte aspecto, gente. Eu vou trabalhar o aspecto da essência do pensamento científico. Repara que ao longo desse tempo, século XVI, século XVII e até desaguar no XVIII, a gente tem algumas coisas acontecendo, né? No XVI já tem a reforma. 100 anos depois das 95 teses, né? Pouquinho, 101 anos depois das 95 teses lá de Lutero, eu tenho uma coisa chamada Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1638.
1648, perdão, 1618, 1648, que é a guerra religiosa entre católicos e protestantes para descobrir quem é que estava com a verdade. Todo esse processo de desconfiança, descrença, de saber qual realmente era o conhecimento, deságua na ideia de que a ciência, de que o pensamento científico, de que o conhecimento científico, ele é o que realmente é que o importa. Então tem no primeiro momento o racionalismo e depois o empirismo, esses dois movimentos filosóficos acerca do conhecimento científico. Essa coisa vai desenrolando, então isso deságua exatamente no iluminismo, que acontece aí no século, o ápice, né? Enfim, ele acontece na segunda metade do 18 e adentra aí o século 19. Qual é a ideia, então, do iluminismo? É a ênfase na capacidade da razão, é a ênfase na capacidade da razão humana de desvendar os mistérios do mundo que estão à volta. Então, é cada vez mais, lembram lá da época do início da Idade Moderna, quando eu tenho a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o homem recuperando seu destino nas mãos, né? O destino que na Idade Média estava nas mãos de Deus, e quem perpassava isso era a igreja. No iluminismo há uma ênfase nessa capacidade de autonomia do homem, de pensar por si mesmo acerca do mundo que o cerca. Então o período do século XVIII ele é muito importante porque ele vai embasar uma série de pensamentos e debates que vão desaguar na igreja, na própria praxis da igreja e na própria academia, tá bom? Então, só para a gente caminhar aqui, a partir de todas essas incertezas de contexto social, político, né, adentro aí do período da modernidade, o iluminismo ele vai introduzir incertezas no cristianismo. Porque pensa o seguinte, ele vai ser uma oposição radical à religião cristã. E religião cristã, e aí só para a gente fazer um adendozinho interessante, a maioria, né, de onde acontece o iluminismo, acontece, né, na Europa e nos Estados Unidos, a maioria da população são cristãos, ok? Então você vai ver muito um debate, um ataque à religião cristã, exatamente por causa de todas essas confusões que teve, a própria reforma, a guerra, isso marca, morreu muita gente nessa guerra dos 30 anos, desse conflito religioso entre católicos e protestantes para se estabelecer quem estava com a verdade. E repara uma coisa que é interessante, gente, na reforma, o que os reformadores queriam, né, em princípio, mudanças práticas dentro da igreja. Olha o nome, reforma, não queria abrir uma outra chave de cristianismo. Eles queriam reformar o cristianismo que já existia, mas eles queriam reformá-lo. Então, eu trabalho com as práticas da igreja e da religião cristã. No iluminismo, ele vai tecer críticas à credencial intelectual do cristianismo. Deixa eu melhorar isso. Ele vai nos alicerces do cristianismo. Ele vai nos dogmas, nas doutrinas cristãs. Deus enviou mesmo o Filho. Qual era o papel de Jesus nessa redenção? Essa coisa do milagre, isso é algo explicável pelo viés científico? Não. Então são esses detalhes, são essas coisas que vão fundamentar de um modo muito claro a questão do iluminismo, esse processo que aí a gente está trabalhando, século XVIII e XIX. Para a gente pensar sobre eles, é interessantíssimo a gente refletir sobre os filósofos, né, desse momento,
porque a partir do pensamento desses filósofos, a coisa vai desaguar no pensamento teológico, aquilo que eu disse. O iluminismo ele vai trabalhar, ele vai querer criticar, vai querer traçar debates acerca da credencial intelectual do cristiano, da religião cristã. E aí é importante a gente pensar, basicamente, dois filósofos que são bem importantes para a gente pensar sobre isso. Um é Kant e o outro é Hegel. Tá? Kant e Hegel.